A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas estarei aqui com você com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha das diversas plataformas em que a TVI é exibida, em que a nossa programação é exibida. A você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna e Ilhéus, o nosso muito obrigado. A você também, internauta, que está nos acompanhando através do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Se inscreva aí então, no nosso canal do YouTube, apertando o botão de inscrição e logo depois também o sininho para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja entrando no ar. Isso mesmo, uma programação diversificada, uma programação de entretenimento, de esporte, bem-estar e também de muita notícia para você. Diariamente são 5 horas de notícias ao vivo para você, né? Pela manhã nós temos a primeira edição com o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro, a primeira edição do nosso TVI News, seguido do Denilton Santos, que chega com Alerta Cidade ao meio-dia. Às 17 horas, eu, Joab Paiva, chego aqui para lhe deixar muito bem informado na nossa segunda edição do TVI News, tá certo? Então, é isso aí, são 5 horas de noticiários aqui no nosso TVI, na nossa TVI, lembrando que toda essa programação, todo esse jornalismo, ele é realizado a partir daqui do alto das comunicações, dos estúdios aqui da nossa emissora da TVI, onde você com certeza pode confiar. É um jornalismo de credibilidade. Lembrando que para além também da TV, para além também do YouTube, você pode nos acompanhar através do nosso site, o www.tviplay.com.br, que conta também com notícias, com informações quentinhas da hora, né? É uma parceria que nós temos aí com o Jornal à Tarde, esse jornal que tem grande credibilidade em todo o nosso Brasil, e aí eu tenho certeza que você ficará muito bem informado também nessa parceria. E por lá também o player, onde passa a nossa programação ao vivo. Lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo, tá certo? Só digitar aí nas lojas de aplicativo TVI Play Brasil e baixar o aplicativo, ficar por dentro de tudo o que acontece por lá também. No Instagram você pode nos seguir através do @TVI Play, não é isso, meu amigo Cássio? É isso mesmo, TVI Play Oficial, tá certo? Nos siga então no Instagram, TVI Play Oficial. Fique também por dentro de informações das notícias e, logicamente, dos bastidores do que acontece por aqui na nossa emissora, tá certo? Dito isso, vamos então, ao nosso programa do dia de hoje, as principais notícias do dia de hoje. Hoje é o primeiro dia de outubro, outubro já chegou, setembro já se foi e outubro já chegou. Hoje, 1º de outubro de 2025. Já estamos aí na grande reta final desse ano de 2025. Lembrando, hoje é dia 1º, como eu já disse aqui, onde é comemorado também o Dia do Idoso. Nosso grande abraço para os nossos telespectadores, você que é idoso e que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, né? As pessoas que com certeza já dedicaram as suas vidas aí para a sociedade, para as suas famílias e que agora estão descansando, merecem com certeza. Então, nosso abraço fraterno a você que nos assiste, você que é idoso, pelo seu dia no dia de hoje, que também é comemorado o Dia do Vereador, né? Nós sabemos que existem bons vereadores por aí afora, não só aqui em Itabuna, mas também em outros municípios a quem nós abraçamos. Vereador, a figura do vereador nos municípios logicamente, é muito importante, né? Nós sabemos que nem todos são bons vereadores, mas existem sim os bons vereadores preocupados com a causa das cidades, tá certo? Então, nosso grande abraço aí para os nossos amigos vereadores dos diversos municípios que nos assistem por aqui, Itabuna, Ilhéus, toda essa nossa região, bem como nas demais regiões do nosso país, né? Eu quero abraçar aqui, eu quero nominar aqui e abraçar os meus amigos também lá da cidade de Salvador, vereadores, o vereador Ricardo Almeida, isso mesmo, nosso amigo aí, Ricardo Almeida, um grande abraço, parabéns pelo seu dia, e também o vereador Carlos Muniz, presidente
presidente dessa casa, hein? Presidente da Casa Legislativa aí em Salvador. O nosso grande abraço também para vocês. Muito bem, vamos então aos destaques do dia de hoje. O nosso destaque, o programa de hoje está recheado de muita informação para vocês. Vamos falar sobre o nosso estado que lidera, infelizmente, casos de mortes por autolesões entre jovens. Isso a nível Nordeste. No recorte Nordeste, o estado da Bahia é o estado que lidera os casos de morte por autolesões aqui entre os jovens. Falaremos também sobre uma mulher suspeita de homicídio em festa junina que foi presa aqui na Bahia, praticou esse crime segundo a própria polícia e agora foi presa aqui em nosso estado, hein? Vamos falar também sobre mortes por doenças cardiovasculares que podem ser evitadas. Atenção, como você está se alimentando, está fazendo exercícios físicos, está praticando exercícios físicos, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado, porque você infelizmente pode ser vítima aí dessas doenças cardiovasculares e nós estaremos daqui a pouquinho também falando sobre esse assunto, chamando a sua atenção, tá certo? Olha, uma família está procurando por um homem desaparecido a caminho de Porto Seguro. Vamos mostrar essa imagem também aqui, falar sobre esse jovem que está desaparecido. Na verdade, este homem que está desaparecido já há algum tempo, tá certo? Olha, falaremos também sobre essa polêmica, essa questão aí da fonte luminosa aqui da cidade de Itabuna, que agora foi desligada por tempo indeterminado, hein? Essa é a informação que nós temos. Fonte luminosa aqui da praça foi desligada por tempo indeterminado. Semana passada nós falamos sobre essa questão aqui no nosso TV News, ao vivo, com o nosso repórter Giovanni Lima por lá. E hoje nós vamos falar novamente sobre esse assunto, porque a fonte passou a não funcionar mais, né? Foi desligada. Na verdade, nem não funcionar mais, né? Desculpem. Na verdade, foi desligada. E já já você saberá aí o porquê desse desligamento. Infelizmente, a violência continua em nosso estado e um jovem foi morto a facadas ao defender o pai idoso. Isso aconteceu em uma briga num bar aqui no nosso interior da Bahia. Daqui a pouquinho também essa informação desta morte terrível que aconteceu aqui na nossa Bahia, hein? Olha, um menino de 4 anos também sobreviveu aí a quase 2 dias ao lado dos pais mortos em acidente. O acidente aconteceu e essa criança ficou por lá ao lado desses corpos. Imagine esta situação até que chegasse então aí socorro para estas vítimas. Em situação triste e lamentável. Daqui a pouco vamos falar sobre este assunto que aconteceu na BR-424, em BR-424, em Garanhuns. Esse assunto é um assunto que deixou todo mundo perplexo, né? Até porque se trata de uma criança de 4 anos. Ele que foi sobrevivente deste acidente e ficou por ali esperando o socorro chegar por cerca de 2 dias. Daqui a pouquinho essa curiosidade também para vocês. Nós vamos falar também de uma situação que está acontecendo na cidade de Jussari. Muita atenção aí ao gestor da cidade de Jussari, bem como a todos que fazem parte aí da gestão pública para essa denúncia, para esta situação que está acontecendo por lá e que nós vamos falar daqui a pouco aqui no nosso programa, no nosso TV News, segunda edição. Na nossa sala de entrevistas, nós vamos receber a Mara, ela que trabalha com crianças, trabalha especificamente aí com educação de crianças e também na área de evangelização. Daqui a pouco você vai saber mais sobre essa questão aí de crianças, do chamado Ministério Infantil, né? O que de fato se trata essa questão do Ministério Infantil, né? Desta educação dessas crianças, enfim. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre este assunto aqui na nossa sala de entrevistas com a chamada Tia Mara, né? A Tia Mara estará conosco aqui trazendo essas informações importantes, tá bom? Essas, logicamente, muito mais informações para vocês, você acompanha a partir de agora aqui no nosso TV News, segunda edição. Nós vamos para um break e já que nós voltamos, não saia daí.
17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Muito obrigado a você que nos assiste dos 4 cantos aqui da nossa cidade de Itabuna, bem como das demais cidades da região e também na região metropolitana. Por lá nós temos também nossos queridos
queridos telespectadores, um abraço aí para o Alex Ferreira, que está nos acompanhando da cidade de Candeias. Grande abraço para você, Alex, diretamente da cidade de Candeias. E aqui na nossa cidade de Itabuna, nós temos o Ademilton Batista, que também é nosso colega aqui, hein? Ele sempre está por aqui com seu filho Vitor, apresentando este programa que é maravilhoso, que é o Café com Poesia e Cinema. Se você ainda não assistiu aqui na nossa programação da TVI, assista, porque com certeza é um programa com conteúdo maravilhoso, um conteúdo da área aí de filmes, enfim, né? Todas essas áreas. Um grande abraço aí para os nossos queridos colegas que apresentam com maestria esse importante programa aqui da nossa emissora, da nossa TVI, tá certo? Vamos então de informação, vamos ao que interessa. Eu quero também aqui, desde já, dizer e abraçar a nossa audiência na cidade de Jussari. Um grande abraço a todos aí também na cidade de Jussari, o nosso querido amigo Adelson e muitas outras pessoas por lá, né, na cidade de Jussari. Dentro em breve nós estaremos por aí, hein? Avisa que dentro em breve nós estaremos aí na cidade de Jussari mostrando a realidade dessa cidade. Nós não vamos esconder nada que está acontecendo por aí na cidade de Jussari. Se é coisa boa, nós estaremos mostrando. Se não foi tão boa assim, nós vamos mostrar também, porque aqui o nosso compromisso é com a verdade, é com o povo desta cidade, essa cidade maravilhosa. Logicamente, eu tenho aí também família na cidade de Jussari, né? A minha família veio de Jussari, então eu tenho um carinho grande por esta cidade. E não só por isso, mas porque eu sei que é uma cidade de pessoas trabalhadoras, pessoas amigas, a quem nós abraçamos neste momento, tá bom? Sem mais delongas, vamos então aqui ao nosso programa do dia de hoje. Vamos então falar de informação, porque a nosso estado da Bahia, infelizmente, lidera aí casos de morte por autolesões entre os jovens. Este é um levantamento que foi feito. O estado da Bahia é líder nesses casos de morte por autolesões entre os jovens a nível Nordeste, hein? Entre o ano de 2023 e 2024, um total de 143 crianças, adolescentes e jovens de 10 a 19 anos, infelizmente, morreram aqui na nossa Bahia em decorrência de lesões autoprovocadas. Os dados, então, divulgados na última segunda-feira, integram aí uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, né? Com base, então, no Sistema de Informações de Agravos de Notificação, né, do Ministério da Saúde. O levantamento mostra que a Bahia tem os piores índices do Nordeste quando o assunto são óbitos por autolesões. Os casos foram, então, notificados por profissionais de saúde que atendem adolescentes nessas condições. Conforme, então, determina a legislação, os atendimentos precisam obrigatoriamente ser registrados no sistema, garantindo que o Ministério da Saúde acompanhe a evolução deste cenário, tá certo? Segundo também o Cefas Gonçalves Pio de Oliveira, que é pediatra especializado em atendimento a adolescentes e também vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, nem sempre as autolesões significam uma intenção imediata de tirar a própria vida. Muita atenção, né? Nem sempre essas lesões, essas autolesões, né, são provocadas exatamente para retirar a própria vida, mas sim no intuito mesmo de uma mutilação, enfim, né, esta informação. Porém, a falta do diagnóstico precoce e também a ausência de acompanhamento psicológico podem, então, favorecer a evolução do quadro para tentativas, logicamente, da retirada da própria vida, ou seja, do suicídio, viu, gente? Nós demos tchau aí para o mês de setembro, onde nós estávamos falando da conscientização, né, da questão contra o suicídio, e esses números nos mostram algo interessante, de que boa parte também das pessoas que desistem de viver, né, vamos chamar assim, as pessoas que desistem de viver, é por conta exatamente de não terem um tratamento precoce, né? E daí a importância de você que é mãe, de você que é pai, de você que é filho também, né? Porque essa questão da depressão não acontece apenas com pessoas idosas, mas acontece logicamente com jovens. Daí a importância, como eu ia dizendo, de estarmos atentos aos sinais, atentos a
como a pessoa tem reagido. Ontem conversava com a psicanalista, um abraço aí para Nil Palmeira, né, e ela falava exatamente o seguinte: a pessoa sempre dá um sinal. Então, se faz mais do que necessário essa atenção na interação da pessoa dentro de casa, né? Na interação com os amigos, na interação do dia a dia, porque a pessoa ela vai dar esse sinal. E hoje, em tempo de WhatsApp, em tempos digitais, nós sabemos que cada vez mais fica mais difícil notar isso, porque está cada um na sua própria bolha, né? Cada um vivendo a sua própria bolha, nas redes sociais, vivendo um mundo digital e esquecendo de notar as outras pessoas. Mas atenção, atenção, preste atenção aí no seu jovem, no seu adolescente, que é o recorte que nós estamos falando aqui, porque a informação é de que o nosso estado da Bahia, infelizmente, lidera aí esses casos de morte por autolesões. O adolescente, ele está ali em uma situação de doença emocional. Às vezes é uma doença também mental, que é diferente, viu? Doença mental é uma coisa, doença emocional é outra. Mas, geralmente, quando chega a esse ponto é porque é uma doença emocional. E ela não conta para ninguém, está ali internamente sofrendo. Internamente sofrendo. E chega um momento em que ela tenta sair desse sofrimento se autolesionando, ou seja, criando feridas no próprio corpo. É esta a informação, né? Mais uma vez, então, eu gostaria aqui de chamar a atenção dos pais, das pessoas que são responsáveis, principalmente pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, né? Esse é um assunto muito importante, um assunto muito pertinente e dizer que, infelizmente, o nosso estado está aí figurando, né, como o estado que mais tem morte por autolesões, né? A informação também é o seguinte, que são cerca de 616 mortes por autolesões que foram registradas aí entre 2023 e 2024, tá certo? Além aqui do nosso estado da Bahia, vale a pena dizer, o estado de Pernambuco e também do Ceará aparecem com os maiores números, reforçando então a preocupação com a saúde, logicamente, como eu disse aqui, mental e também emocional das nossas crianças e também dos adolescentes nordestinos, tá certo? Bahia, Pernambuco e seguido também do Ceará, esta é a informação. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vem comigo, Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre uma situação que tem acontecido no bairro Conceição, hein? Aqui na nossa cidade de Itabuna, isso mesmo. Bairro Conceição, aqui na nossa cidade de Itabuna, o pessoal está na bronca. Nós recebemos um vídeo hoje aqui, a nossa produção recebeu, e nós vamos mostrar aqui para a população, né, qual é a bronca dos moradores do bairro Conceição. Situação lá no posto de saúde. Logicamente que nós mostramos aqui para que a secretaria possa dar um posicionamento do que de fato está acontecendo. Atenção, eu sei que a secretária é uma pessoa muito competente, vale a pena dizer aqui, a secretária de saúde, doutora Lívia Mendes, tá certo? Um abraço para a doutora Lívia Mendes. Também nós temos a subsecretária Lânia Peixoto. Conheço todas as duas, sei que são pessoas competentes. Nós sabemos que a secretaria, por exemplo, vivia em outras épocas, né, sendo alvo de escândalos. Com a chegada da Lívia e da Lânia, né, parou isso aí, parou essa situação. Mas o fato é, o povo está na bronca com uma situação que tem acontecido no posto de saúde do bairro Conceição e nós vamos ver agora este vídeo para entender melhor essa situação. Pode rodar, Cássio. Ó, gente, tem condições dia primeiro, olha o tanto de gente que tá aqui. Você vai marcar a ficha de exame, ó. Ó pra cá. Uma falta de respeito, 20 fichas pra gente que chegou aqui 4 horas da manhã. Pois é. Eu cheguei nesse instante. Eu tô aqui desde 5 horas da manhã, minha filha é autista. Olha o tanto de gente que tem aqui. É um absurdo. Ó, isso aqui, ó. Ó, isso é absurdo. Dia primeiro, olha como é que tá o posto aqui, ó, lotado. Isso aqui tudo 20 fichas pra gente pegar. Isso é absurdo, isso é absurdo. Isso é absurdo. Ó, gente, tem condições dia primeiro, olha o tanto de gente que tá aqui. Você vai marcar a ficha de exame, ó. Ó pra cá. Uma falta de respeito, 20 fichas pra gente.
Olha aí, tá vendo? Esta é a situação que aconteceu hoje pela manhã. Não é antigo isso aí não. Pode observar que a moça fala aí, dia 1º. Isso aconteceu hoje pela manhã no bairro do Conceição, tá certo? O bairro conhecido, popular aqui da nossa cidade. E o povo que filmou, não foi a equipe de reportagem, de emissora, enfim. O próprio povo filmou e encaminhou aqui, desculpem, para a nossa produção. O próprio povo encaminhou para a nossa produção aqui. E nós estamos mostrando a realidade nua e crua. Segundo a informação da própria população, são disponibilizadas apenas 20 fichas para aquela quantidade de pessoas, o atendimento médico aí. Então, aqui está franqueada a palavra, volto a dizer, para a secretária Lívia Mendes, está franqueada a palavra para quem de direito, para a diretoria desta área de atenção à saúde básica, para poder falar do que de fato está acontecendo, o porquê dessa disponibilização muito pequena de fichas, já que a demanda é maior. Né? Logicamente que a oferta deve ser compatível com a demanda. Se nós temos uma demanda maior do que a oferta, vai acontecer exatamente isso aí. As pessoas ficarão sem o atendimento. Então, muita atenção aí, doutora Lívia Mendes, secretária de Saúde, muita atenção à diretoria da atenção básica, tá certo? Nós não estamos aqui apedrejando de forma nenhuma, nós sabemos do trabalho que a senhora desenvolve, mas, por outro lado, nós também não podemos nos calar no sentido dos problemas, das problemáticas que surgem nos bairros da cidade, porque o povo tem sofrido nessa situação, precisamos dar uma resposta para esta situação, tá certo? Nós sabemos que o desrespeito jamais vai levar ninguém a nada, né? Porque tem gente por aí que começa a xingar, tenta resolver de outra forma, e não é por aí. A resolutividade, eu sempre falo por aqui, passa pelo diálogo, pela oportunidade de falar e ouvir, né? E também ser atendido. É dessa forma que deve-se resolver os problemas e, com certeza, os problemas da nossa cidade. Itabuna é uma cidade grande, cheia de muitos problemas, dentre eles problemas na área da saúde, tá certo? Eu fiquei sabendo, a informação é de que a secretaria também está fazendo um remanejamento aí de áreas. Por exemplo, o pessoal que mora ali no bairro Conceição poderá ser atendido no bairro São Pedro, uma área mais alta ali do bairro Conceição. É exatamente para que essa questão da demanda possa ser resolvida, segundo a informação que me foi passada há um tempo atrás. Mas agora esse vídeo surge exatamente no dia de hoje, que nós estaremos aí estamos, na verdade, esperando uma resposta por parte da secretaria, uma resposta oficial por parte aí de quem é de direito. Tá aí o povo na tela, porque o nosso compromisso é com o povo, tá certo? Primeiramente com vocês que nos assistem, que credibilizam o nosso programa. Então tá aí essa informação, recebemos aqui, estamos passando e cobrando, logicamente, a quem é de direito, cobrando a quem é de direito toda essa situação que tem acontecido, infelizmente, minha gente, volto a dizer, aqui na nossa cidade, desta vez no bairro Conceição. Olha, lembrando, daqui a pouquinho, o nosso repórter, o nosso parceiro, Romário Viana, vai estar conosco aqui também, trazendo informações daqui do município de Itabuna, né, situações como essa. Segundo informações também, o pessoal está na bronca lá no bairro Vila Zara. O Romário vai trazer essa informação também, além dessa questão do bairro Conceição, ao vivo para a gente, daqui a pouco, aqui também no nosso TV News, segunda edição. Mas vamos seguindo de informações. Vamos comigo aqui, Cássio. Desta vez nós vamos falar sobre uma mulher que é suspeita, segundo a polícia, de praticar um homicídio em uma festa junina. Acabou sendo presa aqui no nosso estado da Bahia, hein? Esta mulher que é suspeita de matar um homem durante a festa que aconteceu na cidade de Santa Bárbara, isso mesmo, em junho deste ano, durante os festejos juninos, né? Durante forró. Esta mulher exatamente que aparece na sua tela, ela foi presa no município de Veracruz, na região metropolitana de Salvador, no último domingo, hein? O crime, segundo a polícia, foi motivado aí por uma discussão trivial, uma discussão do dia a dia, né? Todo mundo discute praticamente aí e, infelizmente, esta mulher teria então praticado este crime, né, neste período, né? A suspeita, que foi identificada como Auristela de Alencar Dutra, de 50 anos, teria então atirado contra o homem, que foi identificado aí como Lecionesson, o nome diferente, né? Lecionesson
Pinheiro de Jesus. Esse nome eu nunca tinha visto, meu amigo Ivan. Lecionécio Pinheiro de Jesus. Este homem de 35 anos, ainda jovem, acabou perdendo a vida neste crime, hein? Após então, ela, segundo o próprio delegado que cuida do caso aí, o Edmir, né, ter perdido a paciência com a vítima, que estaria então alcoolizada, né? Tá aí. É o álcool, logicamente, fazendo todo esse transtorno, inclusive as pessoas que utilizam do álcool. Na verdade, a palavra não é nem utilizar, porque utilizar é quando algo é útil, né, para a vida das pessoas, mas as pessoas que ingerem o álcool e que muitas das vezes não têm controle, acaba dando nessa situação aí, ou seja, uma briga, né, um desentendimento de rotina acabou levando esta mulher que você vê na tela aí a praticar, segundo a polícia, um crime, um homicídio. Ela foi presa exatamente no domingo, por suspeita de ter praticado este crime, segundo a própria polícia. O crime ocorreu em uma praça pública no dia 19 de junho, onde este homem foi atingido aí no pescoço e acabou morrendo no local, hein? A prisão, então, dessa mulher, a Auristela, foi um resultado aí de um trabalho de monitoramento da Polícia Civil. É o que eu digo sempre, é o sistema de inteligência da Polícia Civil que tem colocado muita gente na cadeia. Nós temos aí câmeras de inteligência integradas em diversas cidades da Bahia e, dentre elas, também lá em Veracruz, onde, então, a polícia conseguiu identificar esta mulher e colocá-la de trás das grades, né? Acabou localizando aí na Avenida Beira-Mar, por lá, no bairro do Berlink. Só nome diferente, hein? Bairro do Berlink, lá na cidade de Veracruz. Durante a abordagem, foram então apreendidos também 2 celulares e um canivete, além também de R$ 461 em espécie que estava aí de posse desta senhora. Lembrando que a polícia também informou que a suspeita tem um histórico criminal, viu? Já tem um histórico. Eu pensei que seria uma pessoa sem histórico, mas ela já tem um histórico, viu, seu Ivan? Um histórico extenso aí criminal, com passagens por porte ilegal de armas no ano de 2011, bem como também por estelionato. Olha aí, já foi presa por estelionato essa senhora aí. Coloca a tela cheia ela aí, Cássio, para o pessoal ver, né? Pode colocar aí, por gentileza, tela cheia nessa mulher aí, para que o povo possa ver quem de fato é, né? Foi presa aí neste final de semana e a ficha criminal dela é extensa, né? Passagens por porte ilegal de armas, né, no ano de 2011, estelionato em 95 e também homicídio em 2004, né? A Auristela, então, foi presa e foi levada para a 24ª Delegacia Territorial no município de Veracruz e, logicamente, está à disposição da Justiça. Algo que chama a atenção é o seguinte: quem olha para essa senhora jamais diria que ela teria essa ficha criminal. É aquela velha frase que os mais antigos diziam: quem vê cara não vê coração. E as aparências enganam, bem lembrado, Ivan. De fato, quem vê cara não vê coração. Você está olhando aí, eu não estou vendo, não parece, né? Não parece. As aparências de fato enganam e muito, né? Passaria batida por aí. Mas o fato é que, segundo a polícia, esta senhora, identificada como Auristela, acabou sendo presa no final de semana, mais precisamente no domingo, acusada aí, né, de ter cometido um homicídio em junho deste ano, onde então um homem de 35 anos foi atingido no pescoço e veio a óbito, né? Tá aí esta informação de prisão desta mulher no último final de semana, tá certo? Tá aí esta informação. Muito bem, minha gente, mais uma vez eu quero agradecer aí o carinho da audiência de cada um de vocês e agora nós vamos até a cidade de Jussari. Nós recebemos aqui uma denúncia da cidade de Jussari, certo? Exatamente questão irregular por lá de descarte de animais, isso mesmo. Descarte irregular de animais em área não permitida. Na verdade, esse descarte não deve ser feito desta forma, né? Então nós temos um vídeo, inclusive, que fala sobre este assunto. Este é um assunto polêmico, né? Recentemente um secretário gravou um vídeo falando sobre isso, dizendo que a prefeitura vai tomar as providências necessárias, mas até então, segundo informações, essas providências não foram tomadas. E não é de hoje nem de ontem que esse descarte vem sendo feito aí no município de Jussari. Isso mesmo. Vale lembrar que é um descarte que é feito de animais, né? Animais logicamente mortos,
e que tem prejudicado, inclusive, o lençol freático de um rio que passa bem próximo ali. Nós sabemos que quando um lixo ou algo que é orgânico é lançado ali, né, um animal morto, por exemplo, que é este caso, a carne vai apodrecendo ali e vai criando aquela chamada salmoura, né? É aquela salmoura, aquele chorume, na verdade o lixo é o chorume. E esse chorume ele é absorvido pela terra e vai até os lençóis freáticos. Eu não sou da área de geografia, mas essa aula aí eu estava presente. Né? Atinge os lençóis freáticos, logicamente contaminando esta água. Né? Nós temos aí o vídeo exatamente do secretário falando sobre este assunto que nós vamos assistir agora. Pode rodar. Estamos aqui hoje com a equipe da Vigilância Sanitária para tratar, infelizmente, de uma notícia que não é boa. A população vem jogando dejetos de animais, né, à beira do rio, no meio do mato, e isso gera contaminação do solo, contaminação dos afluentes. Isso é crime ambiental previsto em lei. É um atentado à saúde coletiva e eu gostaria de solicitar à população que não pratique esse tipo de atitude, que não tenha esse tipo de atitude, e gostaria de informar também que nós vamos tomar todas as providências cabíveis para punir os responsáveis e os executores desta ação triste, né, e mal pensada, que presta um desserviço ao nosso município e à nossa população. Saliento mais uma vez, solicito mais uma vez que quem for responsável por isso, que não continue fazendo, e saliento mais uma vez que nós vamos sim, o município vai tomar todas as providências cabíveis para que esse tipo de coisa não aconteça. Muito bem, então tá aí esse vídeo do secretário, o secretário de saúde falou aí, viu gente, o Felipe Nobre. Este é um caso muito grave. E eu quero dizer aqui o seguinte, não é ir tomar ainda providências, essas providências devem ser tomadas para ontem. Porque nós sabemos que, como o próprio secretário falou aí, é uma questão de saúde pública. Esse chorume que sai aí dos animais e que pelas imagens, coloca por gentileza as imagens aí, Cássio, pelas imagens não são animais que foram jogados recente, já estão sendo jogados aí por muito tempo. É uma situação que já vem acontecendo há um tempo e me parece que o poder público por aí fechou os olhos para não ver, né? Fechou os olhos para, de fato, não ver. Olha aí, ó. Porque tem animal aí que só tem a carcaça, tá vendo? Só a carcaça, ou seja, já estavam jogando há um bom tempo. E somente agora que o poder público veio ver, viu, meu amigo Ivan? É necessário tomar uma providência urgentíssima, senhor secretário, secretário aí da cidade de Jussari, o Felipe, secretário de saúde, tá certo? Felipe Nobre. É necessário tomar uma providência urgente para ontem. Tá certo? Até porque a cidade não pode conviver mais com situações como essa. E nós sabemos, se é animal aí, se for boi, se for... Eu vi aí um suíno, né, um porco, está sendo jogado por aí. Nós precisamos principalmente trabalhar na raiz desse problema, que é exatamente aplicando uma multa, né, fazendo um serviço aí de fiscalização, para que essas pessoas não joguem aí. Eu sei que não é Dona Maria nem São João que sai de lá do próprio bairro para jogar um boi aí ou um porco. Isso aí me parece, eu não sei, me parece que é algo voltado aí a locais que já trabalham com abate de animais. Me parece muito bem. Cadê a imagem, Cássio? Parou tudo aí, meu amigo. Ah, pronto, estamos de volta. Me parece então aí que é com abate de animais, né? Uma empresa que talvez trabalhe com abate de animais e que precisa dessa fiscalização. Se não tem legislação, se não tem lei que fale sobre essa situação, está na hora da Câmara aí de Jussari também criar uma lei para poder punir essas pessoas que têm praticado esse ato. Nós não podemos, volto a dizer, a população de Jussari não pode continuar vivendo com uma situação como essa. É um problema de saúde pública. Recentemente nós falamos aqui sobre a questão lá de Jussari relacionada ali ao clube social que estava abandonado. Uma piscina lá cheia d'água. Uma piscina cheia d'água. E que estava sendo criatório do Aedes aegypti. Um grande risco para a população. Foi feito um trabalho lá muito bem. E vale salientar o trabalho aí dos agentes de endemias aí do município de Jussari. Mas, por outro lado, eu até pontuei aqui, não se faz necessário apenas limpar naquele momento, mas a manutenção
desse local. Porque nós sabemos que ali é uma piscina, se não está mais usando, ou fecha a piscina de vez, enterra a piscina, ou limpa de vez para que a população possa voltar a usar. O que não pode acontecer é aquela piscina continuar da forma como está, sendo exatamente criatório para o mosquito que transmite dengue, chikungunya, entre outras, né? A zika, enfim. Não é isso que nós queremos para a população da cidade de Jussari. Da mesma forma, essa questão do descarte irregular aí de animais, tá certo, que tem acontecido no município. E lembrando, esse vídeo que nós mostramos aqui foi divulgado pelo próprio secretário na página oficial da Prefeitura de Jussari, né, mostrando o que está acontecendo e com essa promessa de que será tomada uma providência. Volto a dizer, essa providência precisa ser tomada urgentemente. Não se pode mais, tapar os olhos para essa realidade. Segundo informações, essa é uma área muito próxima ali à saída da cidade. Muito próxima, não se pode de forma alguma. Eu espero que vocês tomem uma providência urgentemente, né? Secretário Felipe Nobre, atenção também, prefeito Orleans Mascarenhas, tá certo? A todos aí que compõem a gestão. É preciso tomar uma providência urgente sobre esta situação, tá certo? Muito bem, nós vamos seguindo aqui com o nosso programa, vamos para um rápido break e já nós retornamos com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse ele, a gente não estaria onde está. E gira o trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome e levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News segunda edição, hein? Aqui nós temos compromisso com a verdade. O nosso compromisso é com você, telespectador, e logicamente com a informação que primeiro passa por aqui, né? Logicamente nós apuramos a informação para depois trazer para vocês. O povo, infelizmente, não está satisfeito com algumas administrações por aí, né? Algumas administrações por aí não está satisfeita, procura aqui o nosso programa e logicamente nós falamos, né? E aqui, logicamente, também nós somos democráticos. As denúncias são feitas e o prefeito, o gestor que queira, então, mostrar o contraditório, terão aqui o espaço para poder mostrar, de fato, o contraditório, né? Ter as suas respostas, logicamente, porque aqui o jornalismo ele é feito dessa forma, né? Escutando os dois lados. Nós prestamos um serviço à população. Vamos seguindo, vamos de mais informações. Desta vez nós vamos falar de algo muito importante, atenção você, sobre este assunto, um assunto de saúde, porque mortes por doenças cardiovasculares podem ser evitadas. De que forma, apresentador? Eu vou falar aqui agora. Nem sempre aquela situação que acontece aí é relacionada a mortes que o pessoal fala, né, no popular, morreu de coração, né, assim que o povo fala, né? Morreu de quê? Morreu de coração, quer dizer, é a morte aí por doenças causadas por doenças cardiovasculares, né? No cenário global aí, cerca de 1/3 de todos os óbitos, olha atenção para essa informação, 1/3 de todos os óbitos estão relacionados aí ao coração, né? 1/3 dos óbitos que acontecem aí no cenário mundial, né? No cenário global, é por conta de situações de doenças cardiovasculares, né? Nesse contexto, o Setembro Vermelho, que já passou aí, o Dia Mundial, né, do Coração, que foi dia 29 de setembro, reforçam a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce, viu, seu Ivan? O diagnóstico precoce e também do acesso a tratamento especializado para esta área. Logicamente, muita gente negligencia essa questão desse diagnóstico precoce e, logicamente, também de fazer os devidos... a devida prevenção, né? Que é exatamente da alimentação, que é exatamente também na atividade física, e vai deixando aí até o dia que acaba acontecendo o pior. Mas o fato é que o acompanhamento integral e também o cuidado são fundamentais para reduzir essas estatísticas que acabei de citar aqui, de 1/3 da população que acaba morrendo por conta dessa questão de doenças cardiovasculares. A Rede Américas, que é a segunda maior aí, rede de hospitais privados aqui do nosso país, tem se destacado como referência a oferecer apoio contínuo e também tecnologia para identificar, né, bem como também tratar e acompanhar os pacientes com doenças cardíacas. Lembrando que protocolos modernos, equipes especializadas e integração entre hospitais garante cada vez mais, né, que o paciente receba aí uma atenção rápida e personalizada, tá certo? De acordo com os especialistas, aí existem 5 sintomas que nunca devem ser ignorados. E aqui eu vou falar esses 5 sintomas que são relacionados aí a doenças cardiovasculares e que não podem ser ignorados. Se você estiver sentindo esses sintomas, vá já ao médico para poder fazer um check-up. Assim como a máquina, assim como, por exemplo, um carro que começa a dar alguns sintomas de que vai ter algum problema, e aí nós já conseguimos, né, resolver antes. O nosso corpo também é como uma máquina, é uma verdadeira máquina e dá sinais. E aqui eu vou falar alguns sinais, alguns sintomas que podem ser aí observados, né? E quem sabe salvar a sua vida. Se você tiver com algum desses sinais aí, procure já um médico. Um dos sinais é a dor no peito. Se você estiver sentindo, mesmo que seja uma dor no peito
mais branda. E aí as pessoas, geralmente, eu já vi casos assim, né? Fala, não é nada não, é só uma dorzinha, vou tomar um remédio aqui, um chazinho, enfim, vou resolver. Não ignore, né? Dor no peito é um desses sintomas. Falta de ar. Subiu uma ladeira ali, uma ladeira pequena, já está com toda a falta de ar. Pode ser uma insuficiência cardíaca. Palpitações, um descompasso, enfim. Logicamente, aqui o que eu vou falar agora já é algo mais grave, né? Você fica desmaiando do nada, a pessoa começa a desmaiar ali, também é um dos sinais. E também inchaço nas pernas, viu, gente? Esse é um sinal também muito comum aí para quem tem problemas cardiovasculares. E segundo, quem está falando isso aqui não é o apresentador, não é o jornalista, não é o comunicador Joab Paiva. Quem está falando isso aqui são os especialistas na área de cardiovasculares. Quase não saiu aí, hein? Cardiovasculares, sobre esses sintomas. Ou seja, falta de ar, né? Palpitação, desmaios constantes, inchaço nas pernas e dor no peito. Se você estiver sentindo algo nesse sentido, procure já um médico para que você, quem sabe você pode estar evitando, uma questão aí de morte exatamente por conta da questão de problemas no coração, né? Vale a pena lembrar e falar sobre este assunto sempre, viu, gente? Vale a pena falar sempre sobre este assunto. Coloca essa imagem do coração aí, cara. Olha que imagem bonita, ó. O coração nas mãos, né? Você deve, então, estar sempre atento em relação a essa questão, viu, gente? Muita atenção. Vamos seguindo por aqui. Desta vez nós vamos falar de um jovem, de um homem que está desaparecido, viu? Nós vamos mostrar a imagem dele aqui. Este homem que vai aparecer aí na sua tela está desaparecido, segundo a polícia, segundo a própria família. Ele saiu daqui de Itabuna para a cidade de Porto Seguro. Não sabemos o que de fato pode ter acontecido, né? Os familiares aí de Jorge dos Santos Noronha, este homem de 43 anos, morador aqui do nosso município de Itabuna, estão desesperados, hein? Você vê imagens aí do Jorge, né? Ele está desaparecido, né? Eles estão à procura dele aí desde o último dia 29 de setembro. Dia 29 foi que dia? Foi ontem, né? Anteontem, segunda-feira, desaparecido desde a última segunda-feira. Volto a dizer o nome dele, Jorge dos Santos Noronha, está aparecendo aí na sua tela exatamente agora, hein? Ele desapareceu após sair aqui do nosso município de Itabuna, como eu disse, com destino à terra-mãe do Brasil, com destino a Porto Seguro, no nosso extremo sul. O último contato ou informação sobre Jorge Noronha foi registrado no mesmo dia 29, durante a sua viagem para Porto Seguro. Desde então, a família não teve mais notícias e a angústia aumenta a cada dia, não é para menos, né? Infelizmente, a pessoa, logicamente, os familiares ficam muito preocupados e vivem momentos de angústia aí com esse desaparecimento do Jorge. Os familiares estão, então, aí apelando, viu, aqui a você, nosso telespectador que está acompanhando o nosso programa, que sabe de alguma informação, viu, meu amigo Ivan, aos nossos telespectadores aqui. Vou fazer esse apelo aos nossos telespectadores que acompanham o nosso programa. É isso mesmo, Ivan? Nossos telespectadores que acompanham aí o nosso programa, eles fazem esse apelo por qualquer ajuda aí da comunidade, de alguém que possa ter cruzado, possa ter visto. Daí nós estamos mostrando aí na sua tela exatamente a imagem do Jorge. Essa é uma imagem dele atual, esse homem de 43 anos. Se você cruzou com ele pelas ruas aí da cidade de Porto Seguro, ou até mesmo aqui em Itabuna, ou qualquer outra cidade aqui da região, né? Entre em contato com os familiares, tá certo? Eu tenho certeza que você estará fazendo uma boa ação, né? Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Jorge dos Santos Noronha, deve então entrar em contato imediatamente com a família através do telefone. Eu vou passar aqui o telefone da família do Jorge, é o 73999434277. Vou dizer mais uma vez o telefone. Deixa a imagem dele, por favor, Cássio. É isso, aí é melhor que dá para ver a imagem do cidadão, né? Fica maior para que as pessoas possam ver. O número é o 73999434277.
4277, 73999434277. Esse é o número que você pode entrar em contato com a família do Jorge dos Santos Noronha. Saiu de Itabuna com destino a Porto Seguro e infelizmente está desaparecido desde a última segunda-feira, viu, gente? Eu espero que a família então aí possa receber notícias boas relacionadas ao Jorge e encontre o Jorge bem. É o que nós desejamos de fato, de coração. E mais uma vez fazemos o apelo aqui para você que está nos assistindo e que conhece, ouviu o Jorge por aí, entre em contato com esse telefone. Caso não tenha decorado o telefone, entre em contato com a polícia. Olha, eu vi esse homem aqui, fiquei sabendo que esse homem está desaparecido, acabei passando por ele. Enfim, né, o que importa é ajudar essa família a sair desse momento agora, esse momento de desespero. Vamos lá, vamos continuando com o nosso programa por aqui, porque a informação por aqui não para, hein? Vem comigo, viu, Cássio? Dessa vez nós vamos falar sobre a situação lá da Praça Nova, chamada Praça Nova, né? A Praça Otávio Mangabeira, conhecida como Praça Camaquã. Algumas pessoas no município falam, é a Praça Nova, é a Praça Camaquã, enfim. Mas, enfim, é essa praça aí que você está vendo na sua tela, onde foi recentemente requalificada e entregue à população de Itabuna, né? Nós sabemos que essa fonte aí tem dado o que falar, né? O que aconteceu agora? Desta vez a fonte ela foi totalmente desligada, agora por tempo indeterminado, hein? A fonte luminosa instalada aí na Praça Otávio Mangabeira, a Praça Camaquã, como queiram chamar, aqui no nosso município, no centro da cidade, no coração da cidade, acabou virando aí um grande atrativo, logicamente, para muitas famílias, né? E o que era apenas para embelezar o espaço, passou a ser utilizado também de outras formas. O fato desde quando foi inaugurada aí, a própria secretária Sônia, ela trouxe para a população, né, a informação de que essa fonte não é uma fonte para banhos. Bem colocou a secretária, ela falou, olha, essa fonte não é para banhos, essa fonte é apenas contemplativa. Em algumas cidades de outros estados existem fontes assim para contemplação, né? Para quem anda em outros países aí, a exemplo do nosso amigo Ivan, né? Faz a Eurotrip, sabe que em algumas praças por aí da Europa você encontra fontes por aí também assim contemplativas, mas aqui em Itabuna o pessoal estava usando para tomar banho. E aí, volta e meia nas redes sociais alguém falava, olha, a água está com um odor, olha, assim, essa... Enfim, a informação é a seguinte, a fonte ela passará agora a ficar desligada. Isso por tempo indeterminado, porque acabou gerando aí muito burburinho, muitas situações, as crianças estavam tomando banho aí, né? E de fato, até que se normalize isso aí, que as pessoas entendam que é apenas uma fonte contemplativa, esta fonte, segundo a informação do próprio município, ficará desligada, tá certo, gente? Volto a dizer, esta é uma fonte apenas contemplativa. A água aí, ela passa por um processo, né, logicamente, por um processo de... Não é bem purificação, né? Ela passa por um filtro exatamente para não ajuntar detritos, né? Mas, por outro lado, ela não existe aquela purificação. Ela é recebida pela Imasa, o tratamento normal da Imasa, mas a partir do momento que tem contato com o solo, ela volta a ficar contaminada. Isso é natural. Daí a importância de falar, não é para banho, né? Não é para banho. Então você que é pai, você que é mãe, que deixa o filho tomar banho na fonte luminosa, a culpa não é do município. Pelo contrário, a culpa é do tutor, do pai, do responsável que está deixando a criança tomar banho num local onde não é apropriado para banho. Em relação à questão do odor, nós sabemos que por se tratar de uma fonte que está aí no solo, então a água tem contato com o solo, passa por aquela situação lá da retirada das pedras, enfim, mas por outro lado ela não passa pelo tratamento necessário. Tá aí essa informação, a fonte desligada por tempo indeterminado aqui no nosso município de Itabuna. Então, mais uma vez eu volto a dizer, essa é uma praça importante do nosso município, foi recentemente requalificada, uma praça maravilhosa, né? E aqui eu quero até parabenizar o município por essa requalificação. Dá César o que é de César. Foi retornada para a população. Volta e meia, quando não precisa nem ser final de semana, viu, Ivan? Geralmente, em outros dias da semana eu passo por aí no período da noite
E a praça está vivíssima, as pessoas estão ali, né? Ou seja, na praça de alimentação, as crianças no parquinho. É isso que nós queremos ver no nosso município, a cidade viva, né? Então, nesse sentido, eu parabenizo aí a secretaria responsável, que é a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, gerida aí pela nossa secretária Sônia Fontes, né? Que entregou essa requalificação. E aqui chamar a atenção da população, lembrando, volto a dizer, para essa questão da fonte. É uma fonte luminosa. Vamos chamar inclusive a secretária, viu, Ivan? Vamos ver se a gente consegue marcar com ela. É uma fonte luminosa e contemplativa, não é para banho, tá certo? Vai estar desligada aí por tempo indeterminado no nosso centro de Itabuna. Muito bem, vem comigo, meu amigo Cássio, porque infelizmente, a violência continua aqui no nosso município, né? Não só no nosso município, mas na nossa Bahia de modo geral. E um jovem, esta é a informação que nós vamos dizer aqui, um jovem, ele foi morto a facadas ao defender o pai. O pai é um idoso, né? E o pai estava brigando, esta é a informação, em um bar. Esse jovem foi defender o pai e acabou sendo morto a facadas. Isso aconteceu aqui na nossa Bahia. Um segundo suspeito também já foi preso, né? 2 suspeitos de praticarem este crime bárbaro já foram presos. E o fato é, né, esse jovem, em um ato de bravura, acabou terminando aí sem a vida, né? Acabou culminando em tragédia. Aconteceu no último domingo, exatamente na zona rural de Itanhaém, lá no extremo sul, a área lá do nosso amigo Ramiro El Lobo. O Danilo Gomes Lopes, esse jovem que você vê na tela aí, de apenas 21 anos, ele foi morto a facadas, como eu disse, ao tentar defender o próprio pai, em uma briga em um bar, né? Que é um idoso que acabou se envolvendo nessa briga. O segundo suspeito do crime foi preso no dia de ontem, no dia 30, a última terça-feira, e de acordo com o delegado Ricardo Amaral, que é coordenador regional da Polícia Civil lá naquela região, a briga inicial, né, a briga começou aí envolvendo o pai desta vítima e também os suspeitos, né, as pessoas que acabaram tirando a vida do próprio Danilo Gomes, desculpe, gente, né? Ambos estavam embriagados, tanto o pai do Danilo, como também esses homens que acabaram retirando a vida do filho, né, que é esse jovem de 21 anos. O Danilo Gomes Lopes e também o seu irmão, segundo informações aí, foram até o local para ajudar a separar a briga. E foi nesse exato momento, então, que o Danilo acabou sendo atacado por golpes de faca. Que tragédia, hein? Que coisa terrível, e veio a óbito. Testemunhas apontam aí que 2 homens como autores deste assassinato, né, o Felipe... os nomes ainda dão nomes aqui, viu, Ivan? O Felipe de Souza e também uma outra pessoa, o Edmo Muniz dos Santos. Todos jovens, esse Edmo aí com 23 anos. A prisão, então, do Edmo Muniz dos Santos ocorreu no dia de ontem, né, sendo ele o segundo suspeito, segundo a própria polícia, de ter praticado esse crime terrível, volto a dizer, na zona rural de Itanhaém. Eu sou de uma época que a zona rural era um ambiente que as famílias iam, Ivan, para descansar, né? Era sinônimo de tranquilidade. Infelizmente, o que nós estamos vendo aí é que isso tem mudado, cada dia mais tem mudado. As pessoas têm ido para a zona rural, né? Tem crescido o índice de criminalidade, de crimes violentos por lá também. E uma situação como essa aí, as pessoas estavam no bar, né, bebendo ali, é o que eu disse, ingerindo bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela, de fato, causa tragédia, né? As pessoas que estão ingerindo bebida alcoólica sem o devido controle, por isso que nós falamos aqui, ó, quem beba com moderação. As pessoas querem beber para ficar fora de si, e acontecem situações como essa. O jovem que não estava bebendo, estava sóbrio, viu seu pai, um idoso, na situação que estava, nesta briga, envolvido na briga, foi tentar separar, acabou levando a pior. Volto a dizer, o Danilo Gomes, de 21 anos, apenas 21 anos, acabou então morrendo após golpes de faca por tentar separar uma briga.
Lamentável essa situação, estamos falando essa situação aqui, né, desse jovem, infelizmente acabou morrendo em um bar. Esse caso aconteceu, volto a dizer, no extremo sul do nosso estado, mais precisamente aí na cidade de Itanhaém, zona rural de Itanhaém. Muito bem, vamos seguindo com mais informações por aqui. Desta vez, vamos falar também de um caso curioso. Uma criança de apenas 4 anos, isso mesmo, uma criança de 4 anos, este caso aconteceu lá em Garanhuns, na BR-424. Muita atenção para este caso, porque uma criança de 4 anos acabou sobrevivendo a um acidente. Mas não apenas isso, não é só isso. O que chama a atenção é que ele sobreviveu a quase 2 dias na cena do acidente e ao lado dos corpos dos próprios pais. Ou seja, aconteceu o acidente, os pais dessa criança acabaram morrendo e ele ficou ali por um período de 48 horas vivo, até chegar então a ajuda, aí o socorro. Este caso aconteceu com este menino de apenas 4 anos que protagonizou aí essa história de sobrevivência após passar quase 2 dias preso em uma cadeirinha. Ele estava na cadeirinha, coitado, olha, ficou ali com sede, né, com fome e olhando para os pais mortos. Que situação terrível, hein? O carro onde ele estava acabou então se envolvendo em um acidente, né? Ele é uma das vítimas desse grave acidente que aconteceu na BR-424, como eu disse, na cidade de Garanhuns. O veículo da família que estava então desaparecido só foi encontrado na última segunda-feira, dia 29, após então cair em uma ribanceira de cerca de 10 metros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu então no sábado. Olha aí, rapaz, no sábado e só foi encontrado na segunda, hein? O carro, então, que era ocupado pela família desse garotinho de 4 anos, colidiu contra um animal, contra um cavalo. Daí a importância do que nós estamos falando sempre, essa questão de animais soltos na pista. Tem causado muito transtorno e, com certeza, causado acidentes por aí, hein? Esse carro da família acabou batendo neste animal, neste cavalo, que estava aí solto na rodovia, e com o impacto o veículo, então, capotou, saindo da pista, né, e ficando oculto pela vegetação densa, ou seja, cerca de 10 metros abaixo dessa ribanceira. Então, as pessoas passavam e não conseguiam visualizar este carro. No momento que aconteceu, nenhum outro carro estava passando por perto e este carro ficou ali submerso nessa vegetação densa, segundo informações aí da própria polícia, né? Esse veículo então acabou caindo aí, como nós já dissemos, o que acabou dificultando essa localização por parte das forças policiais, né? No local, a Polícia Rodoviária Federal, vale a pena dizer, acabou encontrando logo depois das buscas, né? O carro acabou sumindo, eles foram buscar então por esta família, por este carro, e acabaram encontrando depois de muito tempo, cerca de 48 horas, encontrou então aí sem vida o casal identificado como Jobson Lima, de 31 anos, e a Priscila Bezerra da Costa, de 33, ou seja, uma família de jovens, né? O homem com 31 anos, o Jobson, e a Priscila com 33 anos, e o filhinho de 4 anos estavam nesse carro. O filho do casal foi então resgatado, graças a Deus, com vida. Essa criancinha aí de 4 anos de idade. O menino então estava preso à cadeirinha e apresentava escoriações leves no rosto, mas sem ferimentos graves, né? Ele então foi socorrido e foi encaminhado a um hospital da região, onde então permanece sobre acompanhamento médico. A família estava desaparecida, volto a dizer, desde o dia do acidente. Está aí este caso, que é um caso curioso, mas que aconteceu na BR-424, na cidade de Garanhuns, Pernambuco, viu? O estado de Pernambuco, aconteceu este caso aí, e que acabou, infelizmente, vitimando esse jovem casal, o Jobson e a Priscila, e também, logicamente, aí deixando essa criança agora órfã, né, de pai e de mãe. Lamentável toda esta situação. Muito bem, minha gente, vamos seguindo por aqui, nós vamos a um break e já nós voltamos com o nosso programa. Daqui a pouco, na nossa sala de entrevistas, nós estaremos falando aqui sobre o Ministério Infantil, vamos estar falando sobre crianças, vamos estar falando sobre evangelização de crianças.
É isso mesmo, daqui a pouquinho aqui no nosso quadro, na nossa sala de entrevistas. E eu sei que tem um evento que está prestes a acontecer, então atenção você que nos assiste e que trabalha com crianças, né? Você que é evangélico também, que professa sua fé aí através da religião evangélica, né? Você poderá então ficar muito bem informado e participar deste evento, né? Ou seja, você que trabalha no Ministério Infantil, né? Fique atento aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desta informação que nós vamos falar daqui a pouco aqui com a tia Jace. Ela já está... Tati, né? Oh, desculpa, é Tia Mara. Eu falei com Tia Mara durante a semana toda, rapaz. Estou trocando o nome da mulher. Tia Mara já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Desculpe, viu, Tia Mara? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre este assunto aqui. Então, vamos então aqui ao nosso break. E já que nós retornamos com mais informações para vocês, não saia daí. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. E hoje nós vamos bater um papo aqui na nossa sala de entrevistas com a Mara Farias. Ela que desenvolve um trabalho com crianças, ela que é professora também, né? Trabalha aí com crianças e desenvolve esse importante trabalho no sentido de que nós precisamos fazer. Eu sempre digo aqui, Mara, o seguinte, de que a criança que ela é levada a uma igreja, dificilmente ela irá parar no presídio. Isso é verdade. Né? E daí a importância desse trabalho que nós vamos começar a falar aqui com a Mara Farias, ela que tem cerca de 10 anos trabalhando no contexto das igrejas evangélicas, né? No trabalho com o Ministério Infantil, que é exatamente trazendo a palavra de Deus, né, com o lúdico, enfim, ela está aqui ao meu lado. Eu quero saudar com uma boa noite, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso TVI. Vou falar assim, Tia Mara Farias. Boa noite, Joab, boa noite a todos vocês, né, que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui, né, falando de um assunto que eu sou assim apaixonada e trabalho assim já há um tempo. E eu gostaria que vocês estivessem também atentos, né, Joab, a tudo que a gente vai trazer aqui nessa noite. Como você falou, que é importante na vida das crianças, a questão... A gente não fala assim a questão da religião, mas a questão de trazer valores, né? Perfeito. Valores da fé cristã, que também envolve valores morais, não é isso? Com certeza. Muitas crianças, é da criança que faz o adulto, já se dizem aí, né? Uhum. Hoje, adultos não tiveram essa base, vamos dizer assim, moral, ética. Isso. E, logicamente, tem dado um resultado ruim para a sociedade. Tá? E daí eu queria contextualizar exatamente da importância, né? Vamos falar qual a importância desse trabalho com as crianças nesse contexto. Assim, a própria palavra fala em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando estiver grande, né, ou envelhecer, não se desviará. Então, essa importância também que a gente traz, Joab, que fala em ensinar no caminho. Então, é importante também que os pais estejam no caminho. Porque, infelizmente, nós vemos hoje muitas influências negativas, né? Muitas famílias desestruturadas, muitas influências também a gente vê hoje de redes sociais, de jogos. Então, se o Ministério Infantil traz essa questão lúdica, trazendo o que? O evangelho para a criança, o evangelho que transforma, o evangelho que vai gerar nela uma mente transformada, né? Que a própria palavra fala que a gente vai ter o que? A mente de Cristo. Então, uma mente saudável e que ela vai estar blindada, né, acerca dos crimes, das coisas que o mundo traz, das drogas, das influências negativas, né, para a vida dela. Então, ela sendo alcançada enquanto criança, ela vai ser uma adolescente saudável, um jovem saudável e, consequentemente, um adulto saudável. Maravilha, exatamente. É isso que nós estamos precisando cada vez mais. Sim, Joab. Existe uma fala... eu não sei se de fato é verídica, mas chama bem a atenção. Eu acredito que você lembra muito. Vou lhe chamar de você, tá certo? É uma jovem ainda. Me permita. De que nos Estados Unidos, no período em que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, o presidente... na verdade, a filha de um famoso pregador foi convidada a um programa de TV e o apresentador exatamente perguntou para ela, né, o que está acontecendo com a América, que assim eles falam, né? O que está acontecendo com a América? E ela sabiamente respondeu: retiraram os valores de Deus. Exatamente. E eu acredito que isso tem acontecido também, infelizmente, com as nossas famílias. Né? Retiraram os valores morais. A Constituição dos Estados Unidos, a Constituição do Brasil, que é uma cópia, logicamente, não fidedigna, mas de alguns pontos da própria norte-americana, são ancoradas na questão bíblica. Sim. E daí, essa questão dos valores, né, que nós precisamos passar de geração para geração e faremos isso através das nossas crianças. Exatamente. Né? Agora, eu gostaria de contextualizar aqui agora, mais especificamente, como é esse trabalho que é realizado com as crianças no contexto das igrejas, né? É feito com as crianças que já frequentam ou com crianças também que não frequentam as igrejas? Como é que funciona essa questão?
Tem algumas igrejas que trabalham especificamente com crianças que fazem parte da igreja, que geralmente são filhos de membros. Mas assim, nós trabalhamos envolvendo a comunidade, as crianças da comunidade. Porque a visão que nós temos é justamente que todas as crianças necessitam ser alcançadas, necessitam conhecer essa questão dos valores. Como você falou, que os valores cristãos estão agregados aos valores éticos e morais, né? E a gente sabe que Jesus, ele tem poder de transformar. Às vezes crianças feridas, né, que foram abusadas ou que vivem num contexto de violência, elas conhecem o amor de Jesus. Então o emocional também é trabalhado. Quando se trabalha a questão espiritual, alcança como um todo. Então o nosso trabalho é voltado para as crianças de toda a comunidade. Inclusive nós também fazemos trabalho evangelístico nas próprias comunidades, nas ruas. Vamos às ruas também alcançar essas crianças, fazer convite. E também já fizemos alguns trabalhos em instituições de crianças, né, que estão na guarda do Conselho Tutelar. Que maravilha. Nós já fizemos também esse trabalho. Importante, né, esse trabalho, até porque são crianças que estão lá, por vezes, abandonadas. Sim, exatamente. São crianças órfãs, né, que precisam dessa atenção e, logicamente, também de receber essa informação. Há um ponto importante que você tocou aqui. Eu abri o programa hoje, Mara, falando sobre um alto índice de crianças. É algo que nós ficamos até surpresos. Eu, particularmente, não sabia essa informação, mas trazendo aqui para os nossos telespectadores de que o nosso estado da Bahia é o estado que lidera os casos de mortes por automutilação entre as crianças, adolescentes e jovens do nosso Nordeste. Ou seja, a Bahia é primeiro lugar em mortes por automutilação. Veja bem, muito triste, crianças que estão sofrendo no seu emocional. Algo muito triste. É interessante, Joab, porque muitas pessoas acham que pelo fato de ser criança elas não têm problemas. Mas hoje as crianças estão sobrecarregadas de muitas informações, de muitas influências negativas, né, nas redes sociais, nos jogos violentos. A gente vê casos até, né, que têm surgido de meninas que estão sendo abusadas, né, através do virtual. Olha aí. O que é que eles fazem? Eles pegam alguma foto das crianças e começam a ameaçar. E aí induz elas, através de pressão psicológica, para que elas mesmas se automutilem, elas mesmas provoquem nelas o sofrimento e eles ficam assistindo ao vivo. Eles trabalham com a mente, com o psicológico, através do virtual, né? Um crime virtual. Então hoje, muitas crianças com acesso livre à internet, né? Sem os adultos estarem acompanhando. A gente vê muitos jogos violentos, muitos desenhos animados, né, também. Inclusive, já peguei casos de crianças, assim, na faixa de 4 aninhos a 5, que estavam na escola falando só em coisas violentas, coisas, assim, absurdas mesmo. E aí eu perguntei onde é que ela viu. Ela falou o nome de um desenhozinho animado que... Peppa Pig não tem nada demais, assim, né? Em termos de violência, falando em sangue, em cortar pescoço. Olha aí. Aí eu perguntei a ela, fui conversar, e aí ela me falou que era Peppa Pig do mal. Então o que acontece, Joab? Hoje pessoas, né, que usam de má fé, pegam desenhos que as crianças costumam usar, que são desenhos que aparentemente realmente não tem nada, e criam outros roteiros com violência. Quando a criança que não sabe ler consulta ali uma falsificação. E eu tive acesso, não tive nem coragem de assistir todo o episódio que a menina de 4 anos estava assistindo. Então os pais não sabem ver ali, ela fala Peppa Pig, né? Ela usa o comando de voz, que não sabe nem escrever. Digitar, aí aparecem esses outros aí e elas têm acesso. Então, induz a violência, induz ao suicídio, induz a automutilação. Então, infelizmente, tem ocorrido isso também. Olha aí, que informação importante que a Mara está trazendo para a gente aqui, nesse sentido. Então, você que é pai, você que é responsável pelas crianças, muita atenção. Verdade. Até porque, infelizmente, hoje, não é o caso, logicamente, todas as regras têm exceção, mas muitos pais, para se livrar da criança, essa é a realidade, faz o quê? Dá o aparelho celular, a criança fica ali no YouTube, né? E como você falou, não sabe nem escrever, aí fala lá, Peppa Pig. Isso. Que é um dos casos, né? E aí aparece exatamente esses criminosos, né? Travestidos aí de desenho animado, trazendo mal
para as nossas crianças. Mas falando especificamente aqui, inclusive nós temos imagens, se possível, coloca as imagens aí do trabalho da Mara, que é realizado há cerca de 10 anos, né? Olha aí a Mara exatamente com toda a sua turma, né, Mara? Fala um pouquinho para a gente mais especificamente como é feito esse trabalho lá na igreja. Nós fazemos o trabalho na nossa igreja. Que hoje a igreja que você frequenta Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, no Vila Nália. Próximo do Adeunçal, né? Isso. Inclusive um abraço aí para todos também dessa igreja. Eu conheço o pastor de lá, o pastor Egenildo. Um abraço, pastor Egenildo, viu? Maravilha. E, além disso, outras igrejas também nos convidam para pregar em congressos infantis ou fazer essa parte lúdica, né, da musicalização, com esses cabeções, esses bonecos. Né? Nós também usamos fantoche. Então, usamos toda uma ludicidade para atrair as crianças, né? Para que elas sejam alcançadas através do evangelho, através da ludicidade. Isso é maravilhoso falar da ludicidade, porque tem algumas pessoas por aí que acham que falar com criança tem que ser como adulto. Isso. E não existe isso. Como é que você vai fazer uma pregação para uma criança, passar uma mensagem para a criança se não estiver falando a linguagem dela? Exatamente, não chamar a atenção, né, Mara? Tem pessoas que falam assim, não, a Bíblia tem que ser a Bíblia pura. Eu costumo dizer o seguinte, Joab, a essência do evangelho é a mesma. O que muda é a estratégia. Perfeito. E o próprio Jesus, ele usava a estratégia de acordo com o público que ele estava pregando ou ensinando. Isso. A gente vê ali naquelas passagens, ele fala o quê pro povo? Olhai os lírios dos campos, né? Olhai os passarinhos. Então, ele estava tratando com o quê? Agricultores, né? Pessoas que, naquele contexto, então o figo, a figueira, ele usava o contexto. Quando ele chamou os pescadores, ele falou o quê? Né? Usou os peixes e falou, eu vos farei pescadores de homens. Verdade. Então, eu costumo dizer que o próprio Jesus usou da ludicidade, né, da estratégia para atrair, entrou no contexto. Então, o que a gente faz? Entra no contexto infantil para atrair as crianças e trazer para a essência do evangelho, para a verdade que liberta, que restaura. Que maravilha, que trabalho maravilhoso, hein? Inclusive, aí vou trazer aqui aquela questão, anualmente vocês realizam aí um workshop que é exatamente no sentido de espalhar essa informação, né? Preparar pessoas para o trabalho com essas crianças. Nós estamos vendo imagens aí, eu acredito que é do workshop que aconteceu no ano passado, né? Exatamente. O nosso amigo Tio Kim, a Tia Binha, tá aí no palco animando são maravilhosos. Um beijo aí, Tio Kim, Tia Binha e equipe. Maravilha. Estamos ansiosos aí para eles estarem conosco mais uma vez. Esse ano. Essas são imagens do ano passado. O ano passado. Teve o congresso infantil na Jardim. Jardim? Na Jardim das Oliveiras. Que maravilha, hein? Ali foi porque a gente faz o seguinte, ali é o pessoal que participou do workshop. Olha aí, essa turma toda, né? Isso. Inclusive, salvo engano, eu sou evangélico lá da Igreja Batista Boas Novas. Me parece que eu dei uma olhadinha assim rápida, tem Jéssica. Isso, tia Jéssica, minha amigona, tia Jéssica. Já preguei lá nas Boas Novas. Já pregou lá? Já. Olha, eu não estava nesse dia. Vixe, rapaz, faltei, viu? Pois acho que foi no ano passado, no meio das crianças. Olha, rapaz, que situação, viu, Ivan? Rapaz, faltei lá o negócio. Mas olha ali nosso card, tema, isso. Né, o tema o card desse importante workshop que estará acontecendo no dia 22 de novembro. Ainda tem alguns dias, né? Nós estamos no primeiro dia de outubro. Quando estiver mais próximo, nós vamos lembrar novamente aqui pela importância desse workshop, né? Acontecerá novamente lá no templo da Igreja Presbiteriana. É aberto, e é isso que eu gostaria de frisar. É um trabalho para crianças, mas não é denominacional, né? Não é apenas para aquela igreja específica. Não. É interdenominacional. Todos que queiram participar, e qualquer denominação pode participar. Aí o que acontece, Joab? Nós, na verdade, trazemos a equipe de Tio Kim, eles também falam para as crianças no início. Nós fazemos um trabalho dos dias 21 a 23 de novembro. Então, dia 21 à noite é um trabalho com as crianças, na sexta, abertura. Aí no sábado pela manhã, dia 22, acontece esse workshop. E no sábado à tarde tem trabalho com as crianças e domingo pela manhã encerra. E o trabalho com as crianças é gratuito, aberto para toda e qualquer criança que queira participar. Esse workshop, nós cobramos esse valor de R$50. É um investimento, na verdade, que a gente, além de investir no próprio workshop, no coffee break, na lembrancinha, a gente vai reverter para o congresso infantil, porque a gente serve lanche para as crianças, é totalmente gratuito. Então, quem estiver participando do workshop vai estar sendo abençoado com conhecimento e vai estar abençoando o nosso congresso infantil. Maravilha. E algo que me chamou a atenção ali, coloca por gentileza, é Rafa que está aí, né? Coloca aí, por gentileza, Rafa, novamente esse card.
porque algo que chamou a atenção nesse card aí é exatamente o que vocês vão tratar ali, né? O workshop proteção e inclusão. São duas palavras que estão bem alta. Né? A questão da proteção, infelizmente, muitos casos têm surgido aí contra as crianças. Nós sabemos que no mês de maio, eu até recebi aqui o pessoal do Conselho Tutelar, né? Que trabalha exatamente com a proteção dos direitos dessas crianças. Maio Laranja, né? Exatamente, o Maio Laranja, 18 de maio, né? Conheço um pouquinho dessa área aí. E também inclusão, né? Nunca na história nós ouvimos falar tanto dessa palavra de inclusão. Né? Muitos casos de crianças que têm se descoberto... Né? Exatamente. Então, é um tema muito atual. Né? Eu quero aqui até parabenizar vocês que são da organização, porque é atual e necessário. Sim, exatamente. Né? As pessoas se prepararem para essa questão aí e, logicamente, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, né? Que não é falar de religião. Alguém pode estar assistindo aí que não faz parte de nenhuma religião, né? Pode estar falando, tá fazendo aí proselitismo. Não é. Nós estamos falando das coisas de Deus, independente da religião. E né, como você falou também, né, jovem, da proteção das crianças, a inclusão, porque a gente vê que tem aumentado muitos casos de crianças, principalmente TEA, né, transtorno do espectro autista. Verdade. E nós, como igreja, não estamos preparados. Tem chegado já crianças em nosso ministério e muitas vezes nós não sabemos como agir, como inserir essas crianças no contexto de igreja, né? Então, assim, nós nos preocupamos com isso e tio Kim vai estar trazendo uma capacitação sobre a inclusão, principalmente com crianças autistas. Hoje ele também tem trabalhado, no grupo dele tem um jovem que trabalha com eles, autista. Então, e a proteção em relação ao abuso, em relação à violência, e vai trazer também temas atuais, né, contemporâneos, dessas ideologias que tem, né, contrárias à palavra. Então, quem for participar desse workshop vai estar lá abrangendo esses temas contemporâneos, né, e como você falou, muito necessário para a gente hoje, né? Principalmente essa questão da inclusão. Eu trabalho na educação, então é um número muito grande de crianças. Sim. Principalmente do transtorno do espectro autista. E aí elas têm uma estratégia específica para que elas possam aprender, para que elas possam entender. Então nós como igreja precisamos estar, né, preparados. Vai ser bênção, vai ser top, viu? Maravilha. Então dia 22 de novembro, viu? Você que trabalha com crianças aí, nesse contexto da igreja, fique atento porque é um tema importante, workshop, proteção e inclusão, com participação desse casal maravilhoso lá da capital baiana, tio Kim e tia Binha, que vão estar aqui conosco também trazendo essa informação. E mais uma vez eu gostaria aqui de frisar o trabalho que não é um trabalho apenas de evangelização, mas é um trabalho também social. Exatamente. Né? E esse trabalho social que a igreja, e aí eu quero dizer a igreja de forma ampla, né? A igreja, não estou falando de placa, mas a igreja realiza para a sociedade. Né? Alguém, eu lendo por aí, eu geralmente não gosto de ficar respondendo rede social, viu, tia Mara? Estou na rede social, mas não gosto de ficar falando ali, isso, aquilo. Tem gente que gosta de ficar discutindo, mas esses dias lendo uns comentários, uma pessoa falava bem assim, olha, não sei por que a igreja não paga tributo. Mas se eu só observar o tamanho do trabalho social que é realizado pelas igrejas... E voluntário, né? E voluntário. O Estado não pagaria, né? No sentido, não só com criança, aí eu amplio até mais, né? Um trabalho social de forma geral. Jovens, idosos, né? No geral mesmo. Está entendendo? Pessoas que graças ao trabalho de muitas igrejas, não passam fome. É verdade. Recebem aí. Eu conheço igreja aqui em Itabuna, né? Logicamente é uma igreja maior que pode fazer isso, que doa mensalmente centenas de cestas básicas para famílias carentes aqui no município, e não está fazendo mais do que a obrigação, não, porque é o que o próprio Deus manda, né? Mas eu quero dizer aqui no sentido seguinte, que é um trabalho que muitas vezes o Estado não faz e as igrejas estão fazendo. Né? Daí a importância também de colocar essa questão. Né, muito bom essa colocação. Inclusive lá mesmo a gente faz o trabalho voltado para a comunidade e a gente serve lanche gratuito. Sim. Às vezes tem mutirão também, né, de saúde, tudo gratuito. Então a gente faz mesmo por amor, entendendo, né, que é o amor de Jesus em nós. A gente quer transmitir esse amor também para, no nosso caso, para as crianças, né? Então não é uma coisa fechada só para membros da igreja. Alcança toda a comunidade. E como você falou, a questão das cestas básicas também não é só para os membros. Qualquer pessoa, independente de religião, né, está disposto a ajudar. Isso, porque existe uma distorção, né? As pessoas pensam, a igreja lá só está
pegando os dízimos e as ofertas das Verdade, pessoas. E não é por aí. Existe todo um trabalho social, logicamente que também existe muita... É triste falar isso, mas existe muita mau caráter pelo meio, né? Infelizmente. Mas as igrejas sérias, as pessoas que trabalham com seriedade, com certeza têm dado esse resultado. Tá aí esta informação, né? Volto a dizer novamente, dia 22 de novembro está na sua tela esse workshop Proteção e Inclusão, que acontecerá na Igreja Jardim das Oliveiras, ali no bairro Villanália, né? Villanália, aqui na nossa cidade. Você que trabalha com crianças nesse contexto aí das igrejas, participe, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Tem um tema interessantíssimo, inclusão das crianças e proteção e inclusão, tá certo? Então participe já. Muito obrigado, Tia Mara, pela sua participação, né? Qual a palavra que você deixa aí para as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente para as crianças? As crianças, em especial, que Jesus ama muito, elas são prioridade no reino de Deus. O próprio Jesus, ele valorizou muito as crianças, né? No momento que os discípulos estavam ali perguntando, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? A Bíblia fala que ele pegou uma criança, colocou no meio da multidão e falou, quem não se tornar como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. Então, assim, nós entendemos que vocês, crianças, são prioridade no rebanho, a prioridade é das crianças. E nós também, enquanto igrejas, adultos, precisamos entender isso, né? Que as crianças são prioridade. E Jesus ainda falou mais, aquele que receber uma criança, né, em meu nome, a mim me recebe. Então, quando você faz pela criança, está fazendo para Jesus. Que maravilha, que palavra abençoada de fato, hein? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui porque uma perseguição digna de filme de ação, viu, seu Ivan? Uma perseguição digna de filme de ação aconteceu aqui na cidade de Itabuna. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre este assunto, daqui a pouquinho nós temos uma matéria sobre esse assunto, porque nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos. Não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando neste exato momento. Muito obrigado pela sua audiência diária comprovada aqui nas diversas plataformas, né? Seja através do YouTube, seja através do nosso canal 24.2, aí através da Ultra TVC, ou até mesmo através também lá do nosso site ou do aplicativo da nossa TVI, hein? Um grande abraço para você nos 4 cantos de Itabuna, nos 4 cantos da nossa região. Eu quero também abraçar aqui e mandar os nossos parabéns para a Sara Gabriele. Isso mesmo, Sara Gabriele está completando 15 anos hoje, viu, meu amigo Rafa? Sara Gabriele completando 15 anos hoje. Ela que é filha aqui da nossa querida Mara, que foi a nossa entrevistada no dia de hoje. Batemos esse papo aqui com a tia Mara e a filha dela hoje completando exatos 15 anos, parabéns, que Deus lhe abençoe, viu, Sara, com muita saúde e que você seja sempre feliz. Maravilha, um grande abraço para você. Vamos continuando o nosso programa por aqui com muita informação, como eu disse no bloco anterior, uma perseguição digna de filme, isso mesmo, perseguição digna de filme, acabou aí com a prisão de um suspeito e um carro recuperado. Nós vamos ver esta matéria agora falando sobre este assunto, pode rodar. Uma perseguição policial digna de cena de cinema movimentou as ruas do bairro Barreiro, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira. Um carro, que havia sido furtado, foi flagrado em alta velocidade por policiais militares, dando início a uma intensa fuga pelas vias da região. A perseguição digna de filme termina com prisão de suspeito e carro furtado recuperado. Eu não imaginava que seria algo de Hollywood. É, de fato, o carro voou ali, gente, olha, é uma perseguição de fato digna de filme, hein? Digna de filme mesmo, né? Os dois carros, tanto o carro que estava sendo perseguido com os bandidos, como o próprio carro da polícia voou ali, olha. E as pessoas estavam ali no cantinho, eu imagino a perplexidade que não ficaram, né? De ver o carro voando nessa área aí, né? Aconteceu em Minas Gerais, no bairro Barreiro, né? Lá em BH, rapaz, algo impressionante de fato e logicamente aí acabou com a prisão desses bandidos, né? Lamentável toda essa situação, até porque nós sabemos que os nossos, daí também, viu gente, a importância de sempre falarmos aqui da valorização dos nossos profissionais da segurança pública. Olha aí o que acontece com os profissionais de segurança pública tentando, né, recuperar o veículo. Olha, o carro da polícia também voa. Meu Deus, que situação, hein? Mas que bom que tudo terminou da forma correta, que é exatamente com essas pessoas presas e também o carro recuperado aí, tá certo? É a informação com final legal, né? Os criminosos presos e carro recuperado. De fato, digna de filme. Se não fosse filmado, falariam que era mentira, hein? O carro aí, eu acredito que mais de 3 metros de altura acabou voando esse carro aí, hein?
Rapaz, impressionante, como diria um colega por aí, né? Impressionante. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informação, meu amigo Rafa. Agora no comando aí do Switch, meu amigo Rafa, hein? Saiu, o Cássio precisou ir ali, aí assumiu o nosso amigo Rafa. Ele tá por aí comandando as imagens, tá certo? Vem comigo aqui porque nós vamos falar de mais uma informação, Rafa. E desta vez nós vamos falar aqui sobre a questão nós falamos já do menino, né? Mas vamos falar sobre a questão de vacinação, hein? Aqui na nossa cidade de Itabuna. Itabuna inicia então a campanha aí de multivacinação na próxima semana. Muita atenção, na próxima segunda-feira, a Secretaria então de Saúde do nosso município vai iniciar esta campanha de multivacinação deste ano de 2025, que seguirá então até o final deste mês, até o dia 31 de outubro, hein? Segundo informações, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e também dos adolescentes menores de 15 anos, conforme aí as diretrizes do Ministério da Saúde. A enfermeira Camila Brito, que é coordenadora da Rede de Frio aqui em Itabuna, afirma que os pais devem, então, muita atenção, os pais devem aproveitar a campanha para que seus filhos tenham um histórico de vacinas avaliado e, se necessário, recebam, então, alguma vacina do Plano Nacional de Imunização, né? A coordenadora também explica que mesmo os adolescentes e crianças vacinados devem ser também levados para o lançamento das informações do sistema do Ministério da Saúde. Ou seja, se sua criança, o seu adolescente já foi vacinado, também deve comparecer para que essa informação seja lançada no sistema do Ministério da Saúde, como diz aqui a Camila Brito, que é a coordenadora da Rede de Frios. E ela diz o seguinte, olha, abre aspas aí para a fala da Camila: será uma oportunidade que teremos também de revisar o histórico de vacinação contra o sarampo daqueles que ainda não completaram o esquema vacinal, acrescentou aí a Camila na sua fala. Lembrando que a campanha estará presente em todas as unidades de saúde do município, segundo a informação da própria secretaria, a secretaria do nosso município, Secretaria de Saúde. Então, muita atenção, inicia-se nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, né, dia 6 de outubro, a campanha de multivacinação, tá certo, de crianças e adolescentes aqui no nosso município de Itabuna. Então, muita atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por crianças e adolescentes até os 15 anos, leve então a sua criança, o seu adolescente para esta vacinação que irá se iniciar na próxima segunda. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informação, desta vez, infelizmente, uma informação triste, né? É algo que nós falamos muito aqui no mês de agosto, falamos no mês de setembro e, infelizmente, começamos outubro já falando também que é relacionado à violência contra a mulher, é relacionado à questão do feminicídio. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, desta vez na cidade de Gandu. Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo próprio companheiro, ele que é o principal suspeito aí apontado pela polícia de praticar este crime, uma verdadeira tragédia, uma violência doméstica que, infelizmente, acabou resultando aí na morte desta mulher que aparece na sua tela. Ela que foi reconhecida, né, como Jaqueline Lima. Ela é conhecida lá na população da cidade de Gandu como Jaque, chamada carinhosamente por Jaque. Ela acabou sendo morta no dia de ontem, na última terça-feira, dia 30. Ela foi a vítima, logicamente, de golpes aí, de agressão por parte do seu próprio companheiro, segundo a própria polícia, através de golpes de faca. Esse caso aconteceu no bairro Teotônio Calheira e o seu companheiro, como eu disse, é o principal suspeito apontado pelas forças policiais, ou seja, configurando aí, né, um crime contra a mulher, configurando feminicídio. Segundo informações, a Jaque, né, a Jaqueline, foi então atingida por facadas durante uma discussão com o companheiro. A vítima, ela chegou a ser socorrida e atendida em uma unidade hospitalar do próprio município de Gandu. Devido à gravidade, então, dos ferimentos da Jaqueline, ela foi então transferida rapidamente para o Hospital Regional na cidade de Santo Antônio de Jesus, mas infelizmente, aí é o que de fato nós lamentamos, infelizmente acabou não resistindo e veio a falecer, hein? Lembrando que o suspeito do crime, este homem que era companheiro aí da própria Jaqueline, que de companheiro só tem mesmo nome,
acabou fugindo do local imediatamente, verdadeiro criminoso, né? Uma pessoa que pratica tal ato é um verdadeiro criminoso. Ele fugiu imediatamente, então, do local após essa agressão e até o momento não foi localizado pelas autoridades. Tenha certeza que a polícia vai chegar até você, viu? Tenha certeza, você aí, o criminoso que acabou matando esta moça, a Jaqueline, hein? Lembrando que a Polícia Civil também, lá da cidade de Gandu, está investigando este caso, né, para tentar esclarecer, logicamente, todas as circunstâncias que levaram a essa tragédia, bem como a motivação deste ocorrido, né? E trabalha, logicamente, para a localização e a prisão deste agressor. Criminoso, praticou tal ato, deve ser preso, deve ficar preso, e por muito tempo, porque, infelizmente, a Jaqueline já está presa, acabou perdendo a própria vida, né? Está presa. Para sempre, neste caso. Infelizmente, mais um caso de feminicídio aí, desta vez na cidade de Gandu, hein? O que está acontecendo mesmo com a sociedade? Né? As pessoas que deveriam proteger e amar estão matando, lamentavelmente, em toda essa situação. Vamos para uma notícia a nível nacional, ainda dá tempo, né? Nós estamos chegando na reta final aqui, mas vamos para mais uma notícia, desta vez a nível nacional, porque o presidente Lula avalia aí antecipar troca de ministros em Dança das Cadeiras, Dança das Cadeiras ainda este ano. Segundo informações aí, ele avalia trocar de ministros que devem disputar as eleições em 2026, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Lula, avalia promover essa reforma ministerial ainda este ano, como eu já disse, para reorganizar o seu governo com foco aí nas eleições de 2026, hein? A ideia é substituir os ministros que pretendem concorrer no próximo pleito antes do prazo de desincompatibilização, né, que será em abril do próximo ano. Segundo aliados, a mudança pode começar já neste mês de outubro. A Dança das Cadeiras já pode começar nesse mês de outubro. Eu fiquei sabendo que o Lula está fazendo contato aí com o Ivan para assumir lá o Ministério das Comunicações. Mas brincadeiras à parte, minha gente, vamos voltar aqui para a notícia. Ele avalia aí começar essa troca de ministros exatamente neste mês, né? Com a possível entrada, então, aí do Guilherme Boulos, que é bem conhecido a nível nacional, ele que é um líder do partido do PSOL, né, na Secretaria-Geral, e também a saída de ministros ligados ao União Brasil e também o PP, que são partidos que estão aí em uma federação e que anunciou, por exemplo, a União Brasil, que sairia do próprio governo Lula, né? Partidos que, então, estão se desligando aí, né? E determinaram, então, o retorno dos seus quadros para o próprio legislativo. Porque acontece muito, é o seguinte, o cidadão ele é eleito deputado, é eleito senador e pede licença para poder participar do governo como ministro, né? Ou até mesmo como secretário, diretor de algum órgão ligado ao governo federal. E o fato que agora, além dessa questão das eleições do próximo ano, alguns partidos se desligaram do governo federal, que é exatamente o exemplo que estou dando aqui do próprio União Brasil e do PP, né? Apesar da pressão, nomes como o Celso Sabino, do turismo, e também o André Fufuca, né, do esporte, resistem em deixar seus cargos, hein? É isso mesmo, eles estão resistentes aí em deixar os cargos. E o próprio presidente Lula, por sua vez, tem buscado, então, negociar diretamente aí com os líderes partidários, como, por exemplo, o Davi Alcolumbre, que é o presidente, né, do Senado Federal e, consequentemente, presidente do Congresso Nacional, né, que pode, então, abrir espaços aí para siglas como PSD, PDT e PSB, né? As trocas também podem atingir ministros do PT que disputarão eleições, como, por exemplo, o Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, e o Luiz Marinho, o ministro que é ministro atual do Trabalho. A expectativa também de que até 20 ministros deixem o governo em 2026. Além disso, o presidente pretende também usar o processo para fortalecer alianças regionais e ampliar apoios nos estados, hein? O presidente deve apoiar aí candidaturas dos seus ministros, a exemplo do Silvio Costa Filho, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, e também do próprio Sabino, que querem disputar aí uma vaga no Senado nas próximas eleições. A estratégia da reforma levará então em conta o perfil, né, que o próprio presidente Lula deseja imprimir ao último ano
de seu mandato, o último ano deste mandato que começou em 2022, hein? Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Esse é o último ano, o ano 2026, né? Será o último ano desse mandato do presidente Lula, que já governa o Brasil, é o terceiro mandato dele, né? O terceiro mandato do Lula aí à frente da nação, né, no cargo mais alto da nação, né, e logicamente que a composição de palanques regionais, né, terá que ser pensada de forma estratégica. Aliados, inclusive, avaliam aí que o momento favorável ao governo pode mudar até 2026. Ele está passando agora por um momento até mesmo favorável, mas segundo informações de quem entende da política, esse momento pode mudar até o ano 2026. Mas reconhece que hoje o presidente aparece aí como favorito para as eleições do ano 2026, né? Demos essa pincelada aí na questão política deste ano e com certeza com vistas para o ano de 2026. Nós sabemos que pelas prévias aí será uma eleição muito disputada, hein? Muito disputado, cenário totalmente diferente aqui no nosso país. Isso mesmo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender o que de fato irá acontecer a partir do próximo ano aqui no nosso país, né? E pedindo a Deus, logicamente, que o nosso país sempre melhore, principalmente nessa questão na área política, que logicamente reverbera em outras questões sociais, questões econômicas do nosso país, né? Eu sempre tenho dito aqui, essa questão da divisão do nosso país, essa questão da polarização, né, da chamada polarização, que cada vez mais tem se acirrado aqui, não ajuda o país em nada, nem o lado A, nem o lado B, nem o vermelho, nem o azul. O que ajuda é a união. Precisamos unir o nosso país e, logicamente, que isso passa pelas eleições do ano que vem, né? Vamos acompanhar por aqui o nosso jornalismo da TVI, com certeza estará acompanhando todos esses desdobramentos, inclusive essas mudanças, possíveis mudanças de ministros aí do presidente Lula, que reverberará nas eleições de 2026, tá bom? Estamos chegando então ao final do nosso programa no dia de hoje, essas informações que nós passamos hoje aqui. Lembrando que amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente com vocês, trazendo muita informação da nossa região, bem como das demais cidades também do nosso estado e, lógico, fatos relevantes do Brasil e do mundo, tá bom? É isso mesmo. Muito bem, vem comigo porque a TVI completa 20 anos contando a sua história. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.